Viva a noite! O namorado do Gugu entrou na justiça com um pedido de reconhecimento de união estável. É o Thiago Salvático, que mora na Alemanha. O Gugu que nós estamos falando é o Gugu Liberato. Tá, Gugu desculpa. Liberato. O Marcão escreveu errado. A esposa, né, dele, né? Não. Não. né? Tem algum erro, eu acho, na redação aí. Não, cara, assim, ó, eu acredite se adoro quiser, isso. mas o Gugu, ele equilibrou duas famílias, pelo visto. Sério? Tinha Tem duas essa mulheres, informa- então, é isso. O Tem a informação? Não, 2 relacionamentos, Potter. Com duas mulheres, Entendeu? no caso. Ele é um equilibrista, Não, cara. Ele conseguiu equilibrar o Gugu 2 Liberato- relacionamentos amorosos. Gugu Liberato mantinha um relacionamento dito pelo Thiago Salvático estável e homoafetivo. Por isso, então, o Thiago Salvático vem requerer na justiça a partilha de bens acumulados durante o período em que estiveram juntos. Ele diz, o Thiago, ter se relacionado com o apresentador Gugu Liberato durante mais de 7 anos e que levaram uma vida conjugal durante 3 anos. 3 anos. Rapaz, Caramba, de surpresa, cara. Nunca tinha passado pela minha cabeça. Essa é a Ele quer os treta, bens então. de 3 anos. Essa Eu tô é a rindo treta. de ti, cara. Eu tô rindo de ti, não tô rindo da situação, porque por incrível que pareça, cara, por incrível que pareça, nós, a Rodaica e eu, estivemos ou estamos bem próximos dessa Na situação. casa. Pela casa, pela proximidade dos filhos do Gugu estudarem no mesmo colégio que estuda o nosso filho, enfim, e a gente ficou sabendo de toda a fofoca em volta desse negócio, porque onde tem um ser humano, onde tem um caso, tem fofoca. Né? Sim, Então, Mas é humano, só né? fofoca, né? E fofoca a gente não conta como notícia, porque... Não, exato, nada exato. que- Mas acontece, e é aí que eu quero chegar, que os fatos que vêm se desenrolando na sequência do grande fato, que foi a morte do Gugu, eles vão sendo congruentes com as fofocas. Ah, Né? As entendi. pessoas vinham falando. Vai dando tal check, coisa, fofoca tal, pô, check, Parece que tem fofoca um tal. namorado aí que nunca ninguém viu. Pum, aparece o namorado. Sabe? Parece que não sei Namorado o quê. tá Agora, ok. agora, vamos combinar uma coisa, né? A pessoa leva a vida do jeito que quiser, desde que não Sim. faça mal ao próximo, Sim. né? Pô, coitado desse cara, Coitado né? desse cara. Pô, Concordo sabe? muito. Aí quer dizer que essa gente Coitado toda da que família fica brigando pelo dinheiro dele, tava do lado dele pelo dinheiro, não por amor, né? Não porque tu quer estar com a pessoa, não porque... Sabe? É muita Mas sabe o que briga por acontece? dinheiro, né? Sabe o que coisa acontece? triste. A gente veio saber disso depois. Mas a família lá dentro, os filhos do Gugu, a própria esposa do Gugu, já Sabiam. deviam saber que isso né? existia. Bom, isso- E quando. Não, peraí, deixa eu só concluir. E quando souberam que isso existia, quebra-se o cristal da relação. Né? Os caras podem ter se sentido, os filhos, traídos, né? No sentido de, porra, o meu pai aqui com a minha mãe, e aí daqui a pouco meu pai tem um namorado, e eu fico sabendo que meu pai tem um namorado. Talvez quebre um pouco a pureza Deve dessa ser relação. confuso, né, cara? Ah, E Mas aí, qual é a porra, treta, aí Fetter, tá- agora? A treta é uma divisão de grana? Ele quer- basicamente, ele que quer o rapaz bens. está pedindo na justiça que seja. Como é que é a palavra? Partilha. Que seja. Oi? A partilha dos E- bens Ah, Não, eu tava acumulados. dizendo antes Entendi. da partilha que seja reconhecimento. reconhecida Reconhecido, isso. a relação homoafetiva que eles Estável. tinham. E ele Entendi. comprovou essa relação através de fotos, mensagens de WhatsApp, cronologia de todos os momentos que estiveram juntos. Isso, Inclusive, exatamente. ele relata um fato interessante. Eu não sei se vocês lembram que cerca de um mês antes do Gugu morrer, surgiu um boato na internet que ele teria morrido. Sim, Vocês sim. lembram Sim. disso? Sim. E ele estava naquela época em Dubai e através de uma foto em Dubai disse, olha, tá tudo bem, eu tô aqui, tá um calorão e tal. Foi esse cara aí. rapaz relata que estava junto com o Gugu, porque faziam as viagens juntos. E foi a última viagem que ele fez. Depois disso, o Gugu retornou ao Brasil, gravou os últimos episódios daquele reality show acho que de música ou de dança que ele fazia na Record, que ainda foi ao ar depois dele falecido. Viva a noite! E aí veio pra Orlando, porque era um período de break aqui escolar, eu não me lembro exatamente a data, e ele veio pra passar esses dias com a família aqui em Orlando. Então,
esse cara relata todos esses detalhes, né? Eles tinham as mesmas senhas de cartões de crédito, compartilhavam hein? algumas Sim, mas Rodaica, alguns mas o serviços Gugu de- deixou algo pra ele? Já tinha Não, isso? Ah, não tinha. Não, isso, porque, ele esperava morrer. porque a grande Óbvio. briga toda é que no testamento do Gugu, as únicas pessoas que receberam alguma coisa foi os 3 filhos dele, os sobrinhos, a irmã dele, que durante muito tempo trabalhou com ele fazendo aquele negócio de horóscopo, não sei se vocês lembram, a Aparecida Liberato. Eu lembro disso aí. Ficou como acompanhei o responsável horóscopo. pelos filhos, ou seja, ele tirou da mãe essa responsabilidade de cuidar do dinheiro e da vida dos filhos, e a mãe dele que ficou com uma mesada. Então a mãe dos filhos entra com esse pedido porque diz que é esposa. E agora surgiu esse namorado que quer a relação dele contada E ele- como. ele- Fica Ele era um namorado, assim, tipo assim, era amor? As mensagens comprovam que era um relacionamento 3 anos, firme? né, Potter? Ou era um amante, momentos Olha, canais, na apenas? reportagem que Eu eu não sei li quantos hoje anos. no Hugo Era Gloss amor. consta inclusive apelidos que eles se tratavam. Isso, eu Ah, também. namorado, então. carinhosos, Namorado, uma relação. nas Tipo mensagens o quê, de Rodaica? WhatsApp. Não todo tem mundo como é. não. É. Não tem como não ser uma relação calorosa, cara. São Peixinho, 7 coxinha, anos. alguma 3 E ele anos. quer Peixinho, dinheiro. Foguinho. Ele quer dinheiro. Podia ser pintinho amarelinho. Ele quer a parte dele desde que os dois têm envolvimento, que seria, segundo ele, 2016. E aí ele pede que a partir de 2016 os bens que foram conquistados pelo Gugu sejam repartidos porque eles tinham uma relação. Né, de como se união fosse de estável, casados, homoafetivo. uma união estável mesmo não tendo isso. Então ele tava com o Gugu O também? afetivo é redundante. Caso Ele dos diz, bens. né, Potter? A gente não sabe. Ele provou através desse material todo que ele apresentou. Fica aí a dica, né, pessoal, pra você que tem relacionamento, se você que tem dinheiro, você que é uma pessoa pública e tem dinheiro, principalmente, deixa um pouquinho para os seus relacionamentos Pro amante. que você pro amante, deixa um pouquinho para não ter problema depois, né, Porã? Mas é que cara é público complicado, com né? Porque tu dinheiro, vê tipo na Porã. vida real, na coisa oficial, o Gugu não era nem casado com a mãe dos filhos, nunca foi. E não era nem casado Era com esse bicho rapaz. solto. Provavelmente esse Gugu era rapaz bicho era um solto. namorado, uma Bom, companhia, e aí, como né, não todo tinha, mundo Rodaica. tem. Essa esposa que não era esposa também não ganhou nada. Não. Então esse Nada. cara também não tem que ganhar nada. mas É, tá mas agora, pera- lutando tá, na mas peraí. justiça. Mas peraí, Na tu- verdade, tu quem com- tinha que ganhar é que ele escreveu no testamento que queria deixar Sim, as coisas, acabou a né? A discussão. Não, vontade ok, dele. não, ok, isso ok. Tá, mas a gente tem que avaliar também, não tem como não avaliar, porra. Mas também não temos que avaliar também. Não nos diz respeito, não temos que avaliar nada. É. Cada Não, um se Peter, vire ele com a sua tinha vida. 2 namorados, um namorado e uma namorada. Não deixou nada pros dois. Não, mas a Valeu, falou. esposa eu acho que era mais Pô, uma a esposa relação. criou A esposa eu uma acho que é relação diferente, a mãe criou dos é os filhos. filhos dele, É, cara. exato, cara. eu- Não, dá pra é comparar. que eu tô tentando. Obviamente vai faltar pra gente sempre elementos que a gente não tem. A gente não tá com os autos do processo avaliando, não lembro. Tipo assim, a gente tá sendo bem ignorante aqui. Muito menos Mas com os anais. aparentemente seria um crime se os filhos não tivessem isso. O Gugu ainda espalha isso pra sobrinhos, ou seja, deviam ser sobrinhos muito próximos, né? São E os filhos da aparentemente Aparecida. pras relações amorosas, ele não deixou nada. Não deixou nada. Então, se esse cara tem direito, a esposa também tem direito. Não sei se a esposa, ou quase esposa, sei lá, a mãe dos filhos. A mãe dos Esposa? filhos, é. Isso, mãe dos Esposa? filhos, é. Pela lei ela ficaria, né? Mãe Eu dos não sei filhos como é que talvez seja até mais importante que esposa, né? A mãe dos filhos que relata que também teve um relacionamento conjugal com ele, né? Só não era isso uma coisa oficializada E ela também tá, Rodaica, querendo de grana? Ou ela tá Sim, feliz só ela com os tá. filhos tendo grana? Ela pede a parte dela, que lhe diz direito como esposa, alegando que, na verdade, ela quer proteger os filhos, porque ela entende que o dinheiro sendo dela, automaticamente Vai é dos pros filhos guris. depois. Então Gurias, não né? teria um outro caminho, entendeu? Tipo, ficaria ali, é comigo, no dia que eu falecer, é dos meus filhos como herança natural. Que treta. Enfim, hein? é difícil. Só vários ouvintes aqui da área jurídica mandaram tipos de mensagem, todas elas têm o mesmo intuito de falar pra gente que, se comprovada, vou ler a do Jaime aqui. Jaime Bernst. O Jaime! Se comprovada a união estável com o rapaz, ele terá direito a 50% de todos os bens adquiridos pelos dois durante a relação, não importando o testamento do Gugu. Aí eu pergunto pro Jaime que isso deve rolar pra esposa também, né? Se comprovada a relação que eles tinham, e tinha, né? Tem filhos pra comprovar isso, ela também deve ter um direito nessa partilha aí. Então vai tirar de quem já tem. Que são os filhos e os sobrinhos e a irmã.
triste, na real, né? É muito triste, né? Porque É também triste porque é muito dinheiro, né? E podia ter resolvido expõe isso. expõe um cara público, né, cara, que tinha uma reputação, né, a ser cuidada, a ser zelada, e aí hoje o cara não tá aí pra se defender, pra dizer nada. Mas complicadíssimo é isso. mas é pena que é uma realidade, né? Isso aí acontece com quem não é anônimo é. também. No momento que as pessoas se vão, aí tu entende o que as famílias briga de desejam, irmão, né? Aí né? é irmão que para de se falar por causa que quer uma parte a mais. imóvel da família. É muito ruim, na real. É, exato, cara. Que Eu pena, não, eu não, que eu pena. infelizmente na minha vida não tenho nenhuma experiência com a riqueza. Adoraria Vai, ter, mas tô eu fico contigo, imaginando por que será que não é melhor essas pessoas que são muito ricas já meio que resolverem isso em vida pra não dar problema depois? É o que eu penso Ou também. será que as pessoas muito ricas não resolvem isso em vida pra manter as outras pessoas próximas delas? Deve ter de tudo. Ai. Agora Boa. pensamos, hein? Porque aí estaria porque o respondida dinheiro- antes o da dinheiro morte atrai- a pergunta: tô contigo por amor ou por dinheiro, bebê? O dinheiro É. é a pergunta que se tem com esse rapaz, por exemplo, Exato. né? Que o patrimônio Eu não- Agora, do Gugu agora- É uma um pergunta a bilhão, ser né? feita. Exato. 1 Se bilhão, ele era tá 1 bilhão brigando- de reais. 1 bilhão de reais, bilhão? $1 bilhão de dólares. Eu acho que é $1 bilhão de reais, né? O patrimônio todo dele. Cara, Bilhão, $1 bilhão né? de reais são 100... Desculpa. É 1000 vezes 1 milhão. Isso. Cara, É Gente, muito assim, mil vezes, Cara, dá é pra muito ficar dinheiro. 1000 dias gastando 1 milhão fazendo É um tão mais esforço. fácil resolver isso antes, né, Rodaica? Me parece assim, tão mais fácil resolver Mas antes. assim, pô. a gente foi pego de surpresa hoje no programa, sabe? Ninguém sabia disso do Gugu. Ninguém imaginava que ele tinha uma relação homossexual. Até muito Então, cretino, cara. talvez isso fosse também uma razão pra ele não querer abrir, botar em testamento, Mas sabe? eu acho que é meio óbvio, né, gente? Que ele não mas- queria. Mas os advogados deviam saber de Eu acho tudo. que sim. Eu amo alguém, tá? Eu amo alguém. Essa pessoa me deixa. Eu sei que eu sou amante. Eu sei que eu não vou abrir. O Gugu não abriu isso pro mundo todo. Ele não gritou pro mundo todo ouvir. Ele ficou Mas ele escondido com queria. esse cara. Então esse cara sabia. Por que ele não gritava? Porque ele tinha filhos. Ele tinha as razões dele que eu não vou julgar. Mas E agora tá fazendo. É. Exatamente. Agora ele tá atrás do dinheiro. Ele não queria só o Gugu. Mas Exato. será Interessa que a, o que o Gugu será deixou que a ou não? atual Gugu. esposa do Gugu no núcleo familiar não sabia desta relação que ele tinha com esse Exatamente. rapaz? E era É, uma não relação só pra, né? Enfim, Daqui a teve pouco, os filhos. internamente, Ele as fofocas entendeu do que colégio não é eram aquilo ali essas. mais. Pode Não. ser isso. Já que as fofocas do colégio estavam assim, as fofocas do colégio era que a família toda sabia do amante? Não tem Não isso. é. Não se sabe, Não, né? não é isso. A real mas é que só- o Potter só- tá mandando um recado pras amantes. No É, mundo, só queria claro, né? voltar no Não Potter venham ali. depois Os querer o amantes. dinheiro. Queria E as voltar no amantes Potter também, né? ali. Naquela questão do será que ele amava e se amava agora que se foi, por que quer o dinheiro? Isso aí é complicadíssimo, né, cara? Porque, putz, cara, tu mexe lá num presetzinho dentro da cabeça do ser humano que é absurdo. É muita grana. Fetter, assim, ó, as pessoas ficam às vezes É que falam o assim, dinheiro como é que... ele corrompe, né, o pensamento, né? Sim, mas daqui a pouco essa relação foi uma relação que deu chão pro Gugu. O Gugu cresceu com essa relação. Esse cara Ok. foi uma escape fortaleza emocional, pra né? ele, Ok. exatamente Fez ele pra se ele descobrir ganhar uma outra mais, pessoa. entende? Por isso que Isso essa tem é a um preço, complicação. então, é isso? Isso tem um custo. E aí Não, o cara isso que tá requerendo esse dinheiro, que é o custo do crescimento do Gugu junto com ele. Talvez, pra mim, isso daqui a pouco Isso é ser. Bom, eu vou avançar, mas não vou avançar. Voltei, graças a Deus. Mas Tá. certamente isso é uma treta entre os dois amantes, de alguma maneira. A mãe dos filhos e o amante. E né? virou, Ali virou devia ter um problema choque. jurídico. Né? Virou um problema jurídico, ponto. Mas esse cara vai ganhar uma coisinha, viu? Vai ganhar. Um Ele apartamentinho. devia, Ele por tem exemplo, direito. durante a relação, talvez ganhar uma mesada, enfim, alguma ajuda do Gugu. Tem vai que ter ver uma também forma. qual é a condição desse cara, né? A gente tá tratando que esse cara tá ali dando tiro cego, mas daqui a Agora, eu pouco o não cara sei, também tem uma estrutura, né?